Olá, meus queridos alunos, professor Valdeci Alves novamente. Hoje teremos um vídeo bem legal. Falaremos sobre multiplicação com vírgula, ou seja, vamos multiplicar números que têm vírgula e vocês vão aprender muitos macetes. Vai ser bem legal porque muitas vezes o aluno consegue até ter o raciocínio de uma questão, mas na hora da conta ele fica ali meio que desesperado, fica triste, porque tem dificuldade de trabalhar com vírgula. Então hoje teremos 5 questões, 5 multiplicações com vírgula. Eu vou ensinar passo a passo para vocês. Vem comigo, mas antes, deixem um like, comentem, inscrevam-se no meu canal para quem não é inscrito, porque isso nos ajuda muito. Vem comigo aprender multiplicação com vírgula com calma e elegância. Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves. Vamos para a nossa primeira questão de multiplicação com vírgula. Coloquei na primeira uma bem suave, bem tranquila, para começarmos com calma e elegância e aprendermos passo a passo. Eu tenho 542 vezes 0,6. Qual é o macetão, a dica bem legal que eu vou dar para vocês? Nós vamos fazer a multiplicação inicialmente sem vírgula nenhuma. E no final, veremos quantas vírgulas nós temos em cada número. Ou seja, veremos quantos números nós temos depois da vírgula em cada número. Por exemplo, 542 não tem nenhum número depois da vírgula. 0,6 nós temos um número. Então, na multiplicação final, o número terá de ter um número depois da vírgula. Vamos ver isso na prática aqui para vocês entenderem aqui. Bem legal isso aqui. Eu tenho 542 vezes 0,6. Mas eu não vou colocar 0,6, eu vou colocar somente o 6. Eu não vou trabalhar com a vírgula inicialmente. Vamos lá. 6 vezes 2 vai dar 12. Coloco 2 e sobe 1. 6 vezes 4, 24. Com o que subiu, 25. E vamos subir aqui agora 2. 6 vezes 5, 30. Com 2 que subiu, 32. Pronto. Mas vamos lembrar que, na verdade, eu não estou multiplicando por 6 e sim por 0,6. Está aqui, ó. 0,6. Eu tenho um número depois da vírgula. Então, no final, nós temos que colocar também um número depois da vírgula. Então, o resultado final ficou 325,2. Então, a resposta final é 325,2. Tá bom, pessoal? Então é assim que nós vamos fazer em todas as outras. Esse é o macete que eu estou dando para vocês. Vamos prosseguir para a nossa próxima questão. Questão de número 2. Eu tenho 28,3 multiplicado por 4,2. Prestem bem atenção. Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? No 28,3, um número. E no 4,2, um número também. Um mais um, 2. Então, a multiplicação final terá de ter dois números depois da vírgula. Mas nós vamos multiplicar inicialmente sem a vírgula, que fica muito mais fácil. Vou colocar 283 vezes 42. Pronto, tá aqui. Vamos começar a nossa multiplicação. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. E sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com o que subiu, 5. Agora, prestem bastante atenção. Eu vou multiplicar agora o 4. Esse 1 aqui que subiu, ele não é do 4, ele é do 2. Então eu apago. E agora, se subir alguma coisa, vai ser do 2 para a gente não confundir. Mas vamos continuar. Outro detalhe muito importante é, eu coloco um mais aqui. Tem gente que coloca o zero, também dá no mesmo, mas eu coloco um mais. Por quê? Quando eu começar a multiplicar o 4, eu não vou colocar aqui embaixo do 6, porque vai dar errado. Eu tenho que começar a colocar embaixo do segundo número, da direita para a esquerda. E se fossem três números? Assim sucessivamente, o mesmo raciocínio. 4 vezes 3, 12. Então, eu coloco um 2 aqui e vou subir 1. 4 vezes 8, 32. Com um que subiu, 33. Então, eu coloco o 3 aqui e subo o 3. 4 vezes 2, 8. Com 3 que subiu, 11. Então, eu coloco aqui o 11. Ó.
Vou colocar o 11. Pronto. Agora eu vou somar tudo. 6 mais nada, 6. 6 e 2, 8. 5 e 3, também 8. Um e nada, um. Um e nada, também um. Vejam, o que que acontece aí? Agora eu vou ter que chegar e vou ter que contar quantos números vai ficar depois da vírgula, mas nós já contamos no início. Serão dois números. Então o que que eu coloco aqui? Ó, um, dois. Eu sempre conto da direita para a esquerda. Vocês não podem esquecer que, no final da conta, quando estamos multiplicando com vírgula, temos que colocar a quantidade de números após a vírgula referente à quantidade de números após a vírgula na multiplicação inicial. Resposta, vamos colocar aqui a resposta. 118,86. Pronto. Está aí resolvida a questão de número 2. Vamos para a nossa questão de número 3. Questão de número 3. Vejam que está ficando um pouquinho mais complexo. É difícil, professor? Não, não é. É só vocês fazerem o macete que eu ensinei para vocês. Então eu tenho 7.245,9 vezes 0,08. Quantos números eu tenho depois da vírgula aqui? Eu tenho um número, que é o 9. E aqui eu tenho dois números. Então, na multiplicação final, eu terei três números depois da vírgula, contando da direita para a esquerda. Então, vamos começar a multiplicação. 8 vezes 9, 72. Eu coloco o 2 aqui e sobe 7. Pronto, está aqui. 8 vezes 5, 40. Com 7 que subiu, 47 e sobe 4. 8 vezes 4, 32. Com 4 que subiu, 36. Então, eu coloco um 6 aqui e vou subir 3. 8 vezes 2, 16. Com 3 que subiu, 19. Coloco 9 e vou subir 1. 8 vezes 7, 56. Com 1 que subiu, 57. Pronto. Então, eu falei para vocês que eu tenho um número aqui depois da vírgula e aqui eu tenho dois números depois da vírgula. 2 mais um, 3. Então, ao final da multiplicação, eu tenho de ter três números depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, ficou 579,672. 672. Resposta. Vamos colocar aqui a resposta. 579,672. Essa é a resposta. Então, bem tranquilo, é só observar esse macete de multiplicar sem a vírgula e no final colocarmos o número de casas decimais conforme for a quantidade de números após a vírgula inicialmente na multiplicação. Não fica muito mais fácil do que pegar esses números com vírgula e multiplicar, botar vírgula embaixo de vírgula e ir fazendo? Sim, pessoal, fica muito mais fácil. Vamos para a questão de número 4. São cinco questões. Vejam a questão de número 4. Eu tenho 5,904 vezes 3,7. Aqui eu tenho três números depois da vírgula. Aqui eu tenho um. Significa que 3 mais um, 4. Ao final da multiplicação, eu tenho de ter quatro números depois da vírgula. Mas eu vou multiplicar inicialmente sem a vírgula. Então vamos lá. 5.904. Opa! Botar um zero aqui melhor. 5.904 vezes 37. Pronto, tá aqui. Vamos começar com 7. 7 vezes 4, 28 e sobe 2. 7 vezes 0, 0. Com 2 que subiu, 2. 9 vezes 7 dá 63. Então eu coloco aqui o 3 e vou subir 6. 7 vezes 5, 35. Com 6 que subiu, 41. Então, eu já fiz a minha multiplicação com o 7. Eu sempre começo com o primeiro algarismo aqui da direita. O que que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esses números daqui, que é para não me atrapalhar. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto, que é para não me atrapalhar. E agora eu vou multiplicar o 3. E fica aquele mesmo macete. Eu não vou começar aqui embaixo do 8. Como eu não vou começar embaixo do 8, eu coloco aqui um mais, um sinal de mais, e começo a multiplicar o 3. 3 vezes 4, 12 e sobe um em cima do zero. 3 vezes zero, zero. Com 1 que subiu, 1.
Pronto, coloca aqui. Sempre fazendo as contas, pessoal, com muita atenção. E trabalhem a tabuada, viu? Não erre na tabuada, porque é triste você saber fazer a conta, sabe fazer direitinho, mas erra na hora da tabuada. Então vamos lá. 9 vezes 3, 27 e sobe 2. 3 vezes 5, 15, com 2 que subiu, 17. Então coloca aqui, ó. Pronto, vamos somar aqui. Tá meio tortinho aqui, mas é assim mesmo que vai saindo. A gente faz aquela conta assim meio na diagonal, né? 8 e nada, 8. 2 e 2, 4. 3 e 1, 4. 7 e 1, 8. 7 e 4, 11. E sobe 1. 1 e 1, 2. Mas eu tenho que ter ao todo quatro números depois da vírgula. Um, dois, três, mais um, quatro. Então eu vou contar da direita para a esquerda. Um, dois, três, quatro. Então quanto é que deu isso aqui? 21,8448, ou 21,8448. Então tá aqui a resposta. Bem tranquilo, né, pessoal? É só fazer sem a vírgula e depois coloca a quantidade de números que a gente calculou aí para depois da vírgula. 21,8448. Tá aí, gente. Respondida a questão de número 4 aí, a continha foi bem tranquila. Num primeiro momento parece que é difícil, muita vírgula, muito número, mas fazendo do jeito que eu ensinei, fica muito tranquilo, muito fácil. Questão de número 5. Vejam aqui a questão de número 5. Eu tenho 0,275 vezes 0,006. Também no primeiro momento falar, puxa, como é que eu vou fazer isso? Tanta vírgula, tanto número depois da vírgula, eu vou me enrolar. Não, você não vai se enrolar, não. Agora você vai se dar muito bem. Então eu vou colocar aqui agora sem a vírgula. 275 vezes quanto, pessoal? Vezes 6. Olha que tranquilidade. Muito tranquilo. Vejam, eu tenho três números depois da vírgula aqui, e aqui eu também tenho três números. Então, ao todo, eu terei de ter seis números depois da vírgula quando eu terminar de fazer aqui a multiplicação. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 7, 42. Com 3 que subiu, 45 e sobe 4. 6 vezes 2, 12. Com 4 que subiu, 16. Pronto. Aí o aluno vai falar: mas, professor, deu 1650 e eu tenho que ter seis números depois da vírgula. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte: vão completar. Então, se eu tenho 4 aqui, vocês vão completar com dois zeros. Como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó. Fica, vocês vão colocar zero, vírgula. Como eu tenho quatro números aqui, eu vou completar com dois zeros. Um, dois, mais os quatro números que deram aqui, ó. 16, 50. Pronto. Quantos números ficaram depois da vírgula? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem mais um detalhe aqui, por isso que eu coloquei essa questão, que é para ensinar para vocês. O detalhe é o seguinte: zero depois da vírgula. Esse zero aqui, ó, que eu estou circulando aqui com o lapisinho aqui, vou até colocar aqui em vermelho. Esse zero aqui, ó. Se não vier nenhum outro numeral significativo depois dele, ou seja, um, 2, 3, 4 até o 9, se não vier nenhum numeral significativo depois dele, ele não tem valor. Então eu posso fazer simplesmente isso aqui, olha, e cortar. Ah, professor, e se eu quiser deixar? Pode deixar, não, não está errado. Mas geralmente a gente corta. Então a resposta final vai ficar o seguinte, aqui no final: 0,00165. Pronto, tá aqui. Essa é a resposta final. Se quisesse deixar esse zerinho aqui, também poderia, mas não há a necessidade, porque depois desse zero não vem nenhum numeral significativo. Então, só recapitulando essa última questão, que é o seguinte: eu tenho três números aqui depois da vírgula, 0,275 são três números, e eu também tenho três números depois da vírgula. Então, 3 mais 3, 6. Eu terei que ter seis números depois da vírgula na multiplicação final. Mas eu não vou multiplicar esse número tudo com vírgula. Não vou, eu vou multiplicar os números sem a vírgula. Multiplicando sem a vírgula deu 1650, ou 1650.
eu só tenho 4 números aqui. Como eu tenho de ter 6 números depois da vírgula, eu vou completar com 2 zeros. E calhou aqui também do último número ser zero e não vir nenhum outro número depois dele. Então eu posso cortar. Então essa aqui é a resposta final, tá? 0,00165. Resolvemos aí as nossas 5 questões de multiplicação com vírgula. Esse macete, ele é muito bom, ele é muito legal, ele facilita muito a nossa vida. Espero que vocês tenham entendido. Agora vem comigo para a gente finalizar o nosso vídeo. E aí, meus queridos alunos e alunas, gostaram de aprender multiplicação com vírgula? Será útil para vocês? Eu espero que sim. Eu expliquei passo a passo. Revejam o vídeo caso vocês ainda tenham dúvidas. Não esqueçam do like, não esqueçam de se inscreverem no meu canal e, se vocês gostaram bastante, indiquem o meu vídeo para outras pessoas. Até o nosso próximo vídeo com calma e elegância. Um forte abraço para todos.